eu sou a professora Márcia Papa, coordenadora do curso de Engenharia de Aplicação, e hoje nós estamos aqui para fazer um bate-papo super interessante, integrando processos com a parte de vendas, e com certeza você vai aproveitar muito todo esse conteúdo. Antes de iniciarmos, agradecer desde já a presença do nosso convidado. Júnior, muito obrigada pela disponibilidade e vou pedir para ele se apresentar para a gente conhecer um pouquinho mais dele. Tudo bem, sua Márcia? trajetória. Tudo bem? Bom? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, meu nome é Júnior, a Márcia me convidou hoje para a gente bater um papinho sobre vendas, área comercial, relacionando com esse novo curso que está chegando aí. Então, antes disso, me apresentando, meu nome é Júnior. Trabalhei durante 10 anos na área de educação e na área executiva e comercial também. Então, fui head comercial, fui gerente comercial, diretor executivo de algumas empresas. E agora estou com minha consultoria, mais específica também na área comercial. Sou de Maringá, dei uma voltinha aí pelo Paraná. E aí estou voltando agora exatamente para bater esse papo aqui com vocês. Perfeito. Então, você já pôde observar que vocês vão ter aí um bom aproveitamento. Por quê? Nós, da área de engenharia, da área de produção, nós conhecemos o produto, nós conhecemos os processos, nós entendemos muito a parte técnica, né, tanto de um serviço quanto de um produto. Só que, né, na engenharia de aplicação, o que a gente precisa? Vender esse produto. E como que nós fazemos isso? Né? O que o mercado espera desse profissional? Porque se a gente for, né, para o mercado apenas com essas características técnicas, será que nós vamos ser bem-sucedidos? Então, é nesse intuito que vai surgir aí o nosso bate-papo, que nós vamos conversar, para que o Júnior nos auxilie em relação a isso também. O que o mercado espera, o que o cliente espera, quais são as características que nós devemos observar, né, em nós, engenheiros, para que a gente tenha sucesso também na nossa área de atuação. E agora, então, como que nós vamos para o mercado de trabalho? Marcia, essa é uma pergunta bem legal, porque nos projetos que normalmente eu toco, assim, é a primeira pergunta que aparece. É aquela pessoa técnica que hoje às vezes tem uma empresa própria, tem uma indústria própria, ou está trabalhando em grandes empresas, só que tem um perfil muito técnico, realmente se especializou naquilo e entende muito daquele contexto. E aí quando vai para uma área assim, de gestão, uma área de processos, uma área principalmente na área de venda, se perde um pouquinho, porque não está habituado, não está acostumado, ou não tem essa habilidade, não tem esse perfil. Então isso é muito legal que você está comentando. Por quê? Porque a gente tem um contraponto interessante, que ao mesmo tempo que a pessoa ali de engenharia, que olha para o produto, que se especializa, que se preocupa com aquilo, ela tem um nível de exigência naquela delimitação, e ela acaba não se preocupando tanto em pensar com o ser humano que está por trás, o ser humano que vai ver aquele produto depois. E a gente fala muito que a área de vendas, antes de você pensar no produto ou no serviço que você vai oferecer, ou na técnica que você vai utilizar, ou na estratégia comercial como um todo, ou no processo, é um bate-papo entre duas pessoas. Quando você vai vender alguma coisa, é uma conversa de ser humano para ser humano. E aí o ser humano, ele às vezes não é técnico. A gente é sentimental, a gente olha para o todo, a gente tem nossos sonhos, nossas idealizações, nossos objetivos. E aí que é um pouquinho que a gente pode adaptar todo esse conhecimento que vocês têm para como que a gente também transparece isso para o nosso cliente, nosso consumidor final, o nosso intermediário, de maneira que ele compre nossos projetos, compre nossa ideia e compre nosso produto também. E que ele tenha vontade, né? Que ele quer aquele produto, né? Maravilhoso. Porque é bem isso, né? Durante o curso, a gente estuda aí as disciplinas de cálculo, de física, de química, e depois a gente começa a abordar um pouco mais as disciplinas na área de vendas, né? Mas o foco maior é entender ali o produto mesmo, o processo de fabricação. E a gente não pode ficar tão focado só nisso, na verdade, né? Porque a gente precisa ter esse olhar, ó. Como que a gente encanta, então, esse cliente? Como que a gente desperta a necessidade dele em comprar o nosso produto ou comprar o nosso serviço? Que ótimo. Vamos pegar um exemplo de uma área, um segmento, por exemplo, o setor moveleiro.
Sim. Então, eu estou me especializando, eu estou trabalhando na área, eu tenho minha indústria moveleira, meu pequeno negócio, por assim dizer, e aí eu entendo muito daquele contexto, mas e aí, Júnior, como é que eu vou depois para o mercado? Como é que eu encanto esse cliente? Como é que eu atraio? Então, a primeira ideia é que a gente tem que atrair o nosso cliente. Como que a gente atrai? A gente tem uma série de estratégias, principalmente voltadas para marketing, para gerar demanda. Então, assim, a partir do momento que eu tenho o meu produto, e aí? Eu tenho uma demanda latente ou eu preciso gerar uma demanda? Porque se eu tenho meu produto quietinho em casa, ele vai continuar quietinho. Continua quietinho lá. Então, primeira coisa, eu tenho que atrair ele. E hoje, assim, para atrair, são muitas estratégias de marketing, assim, para ir até o cliente, às vezes um consumidor final. Então, realmente, ter minha mídia social muito bem preparada, ter meus canais de venda abertos, ter situações que permita com que o meu cliente me encontre. Ok, então é um primeiro momento. E aí, a partir do momento que ele me encontrou? O que eu faço? Aí o bicho pega. Como é que eu encanto ele? Como é que eu faço com que ele se atraia por aquilo, né? Que é o segundo ponto mais relevante, que é esse encantamento que você falou, é o ser humano. Então, a partir do momento que você entende que aquela pessoa foi comprar um sofá novo, tem toda uma história por trás disso. Então, não é um sofá que foi feito com o melhor tecido, que foi feito com a melhor madeira. E, infelizmente, nessa hora para o cliente, provavelmente ele vai estar interessado num sofá que talvez tenha características de luxo, mas ele não vai entender o por trás daquilo. Ele está interessado talvez num sofá que seja muito maior, mas ele não sabe exatamente qual que é a complexidade de criar aquele sofá. Ele está interessado talvez em ter um sofá de luxo porque ele quer ter status. Ele quer colocar na sala de estar dele porque ele é uma pessoa bem-sucedida, ele recebe pessoas lá para jantar, para servir, ele faz reuniões de negócio lá. Sim. Então, como é que você entende que aquele cliente está procurando aquilo? Então, aquele cliente é um empresário que quer um sofá que vai se preocupar com a estética da casa dele. Já o sofazão, não. Ele quer porque provavelmente tem 2 filhos em casa, os filhos vão pular, ele quer um sofá reforçado. É aí que está o pulo do gato. É aí que você entende. Antes de você se preocupar em encantar o cliente, é a partir de perguntas, literalmente perguntas muito bem direcionadas, que você se preocupa com o que o cliente precisa. Então, quando ele fala assim, eu quero um sofazão gigante de 4 metros. Claro, vamos pensar, sua casa tem 6 metros de comprimento? Legal. Mas 4 metros por quê? Porque você tem uma família grande? Isso, exatamente. Cara, eu tenho 2 filhos. Que legal, como é que são o nome dos seus filhos? Pronto. É aquele algo a mais, né? Pronto. Assim, Pronto. Sim. Porque a gente fala, né, na área de vendas, que as pessoas compram pessoas antes de tudo. Então, esse encantamento, esse uau, né, a Disney tem muito do uau, sim, ele vem muito para ajudar, para agregar. Mas hoje, em vendas, né, talvez há um tempo atrás, há 5, 10 anos, tinha muito do vendedor falastrão, que convencia muito, mas hoje mudou. Hoje o vendedor, ele faz um diagnóstico do cliente dele. Ele realmente faz perguntas assertivas para entender o que a Márcia quer, como ela se sente confortável, como é que a família dela, né, pegando de novo sim, o gancho do setor moveleiro, né, mas como que aquilo vai fazer sentido para ela. Porque a partir do momento que fizer sentido para ela, aí ela compra. Sim. Ela compra. É bem interessante isso que você falou, porque a gente tem que tirar o foco ali dos números, né? Nós engenheiros, né? Tirar o foco dos números, dos cálculos e entender isso, né? Entender como chegar aí no cliente, entender o que a gente pergunta, quais são essas estratégias, e claro que as organizações aí estruturam essas estratégias também. Aproveitando, como nós gostamos muito de processos na parte de produção, trabalhar com ficha técnica, custo, qualidade, né, pensando nas especificações técnicas do produto, tempo de produção, cronometragem, cronoanálise e tudo isso que a gente já vai estudando durante o curso também. Na área de vendas, na área comercial, a gente trabalha com processos também, tem uma organização por trás de tudo isso, por mais que a gente não pode robotizar ali, né, claro que não é um atendimento que tem ali, olha, vai fazer tal pergunta, vai por esse caminho, mas tem um processo? Não, o gancho é perfeito, como eu estava falando. Então, antes, o profissional de venda era aquele que era muito dele. Hoje não, existem táticas diversas que funcionam muito bem. Então, a partir do momento que você montou o teu discurso de vendas, montou o seu
pitch de vendas, que é aqueles 2 minutinhos que você tem com o teu cliente. A partir do momento que você criou alguns gatilhos que vão trazer uma autoridade para você, uma sensação de urgência, que são situações muito mais emocionais, ok, e como é que eu estruturo isso depois? Então, hoje se fala que o profissional de vendas é um cientista, e a gente olha muito dados também. Então, por que é importante? Porque a partir desse momento que você estruturou tudo, você cria o tal do playbook de vendas, que nada mais é do que um processo muito bem definido. Então, assim, primeiro você atraiu, segundo você trouxe ele até lá, naquele momento você diz para ele como que você vai reagir, depois como é que você mantém o seu contato com ele, em que momento que você faz a tentativa de fechamento de vendas, em que momento que você vai se relacionar no pós-venda com ele, em que momento que você vai se relacionar depois com ele, e cada gatilho desse tem um avanço de fase. Hoje a gente trabalha com projetos também, né? A gente utiliza o tal do CRM, mas nada mais é do que um sistema de gestão de projetos em Gantt ali. Então você vai avançando as etapas. Então é literalmente um processo muito bem definido. Por trás dele também tem toda uma lógica, né, de argumentação, uma lógica de contexto também. Mas o processo hoje em vendas é até mais importante, né, assim, a nível mundial, dos melhores vendedores, os melhores centros comerciais são muito mais assertivos quando tem um processo muito bem delimitado do que quando você tem um vendedor fora da curva. Que interessante. Interessante, né, pessoal? Porque é uma área ampla, né, vendas aí, área comercial, comparando aí com produção, porque quando a gente está ali numa indústria, é só o chão de fábrica, é interno, e quando a gente olha para a área de vendas, o mercado é bem mais amplo, claro, mas tem um processo por trás disso também. E, Júnior, você acredita, assim, que esse engenheiro, tá? Um engenheiro específico aqui de aplicação, que tem esse olhar técnico, né, do produto ou de um serviço, a gente falou aqui de produtos, mas pode ser serviços também, ele consegue fazer essa integração? Ou melhor dizendo, como fazer essa integração dessas características que são próprias do engenheiro, né, mais números, mais racional ali, e toda essa parte de entendimento da pessoa, né, esse olhar mais próximo ali do cliente, entender o que ele quer, o que ele deseja. Como fazer isso? Nos ajuda aqui. É uma coisa nova, né? Como eu falei, os projetos também, até com empresários, normalmente eles têm essa dificuldade, porque a área de vendas, por anos, ele teve um certo preconceito. Então parece que você vai estar vendendo algo para outra pessoa. E eu acho que essa mudança de mentalidade, no sentido que você não está vendendo algo para a pessoa, você está literalmente ajudando a pessoa a realizar um desejo, um sonho. Então, essa mudança muda muito. Então, acho que é um ponto legal assim, para destacar. Por quê? Porque você não está ofertando o teu produto. Você está fazendo com que a pessoa tenha um benefício, um atributo daquilo que ela está adquirindo. Então, o sofá que ela vai ter, né, voltando ao exemplo do sofá, sim, imagina ela, né, um pai de família que conquistou o sonho de ter um sofá grande para caber a família inteira, o cachorrinho assistindo TV lá. Então, cara, isso é muito fantástico. É muito fantástico enquanto ser humano. Porque isso vira uma chave no sentido de você não precisa ter medo de vender, não precisa ter medo de ofertar aquilo. E como eu falei, claro, muito racional, talvez muito focado no produto. Quando você vai vender, você sabe todos os detalhes dos detalhes. Tudo. Exato. Mas no final das contas é outro ser humano. A gente brinca, eu tenho ditado, né, em alguns projetos, imagina como se você estivesse explicando algo novo, ou o teu sofá, ou o teu projeto, do teu software novo, para uma criança de 5, de 8 anos, às vezes de 10 anos. Se imagine. Se você fala qualquer coisa extremamente técnica, ela não vai entender. É porque, às vezes, o consumidor é leigo mesmo. Sim. Ele é leigo no produto em si, ou na especificação, nas especificidades do produto, mas tem algo por trás. Então, a partir do momento que você está explicando pensando no teu cliente, no teu consumidor, falando para sua filhinha de 8 anos, muda muito. Como que eu falo? Eu vou falar para ela. Então, a palavra tem que ser mais articulada, a parte técnica que eu queria falar não tem, eu tenho que explicar para ela de uma outra forma, que eu convença ela a fazer aquilo, às vezes, indiretamente. Então, o melhor exemplo que tem é esse. Aí você quebra também, porque você não está mais vendendo, você está batendo um papo com alguém que... É igual você chegar na rua, sim, e encontrar. Se alguém pergunta pra você, faz 10 anos que não te vê na rua,
Aí, de repente, você se encontra, o que você faz da vida? Ah, eu trabalho com isso e isso. Então, a gente parte do pressuposto que o consumidor ele tem um nível de falta de conhecimento do produto grande, mas, ao mesmo tempo, ele tem um interesse de comprar alto. Se ele chegou para você, ele está interessado em comprar. Se ele está interessado em comprar, você só vai ajudar ele a realizar aquele desejo dele. Eu achei super interessante para a gente refletir mesmo, né? Essa abordagem aí de como passar as informações, né? Não, nem passar, mas como iniciar ali um processo de vendas, né? Como uma criança, sem especificações aí técnicas, né? Esquece isso. Não é a primeira informação que nós devemos tratar com o nosso cliente. E aí, na engenharia de aplicação, a gente vem com esse pensamento. Olha, eu trabalho em uma indústria, eu conheço realmente o meu produto e aí eu preciso vender. E aí entra todas essas questões aqui que o nosso convidado já abordou de uma forma bem clara, né? Acredito que os nossos alunos vão conseguir aproveitar e refletir bem a respeito do que você abordou até agora também, tá? E é interessante, né? Eu não sou da área de vendas, né? Não sou da área de vendas, mas é interessante quando a gente começa a ter esse olhar do próximo mesmo, né? Entender qual que é a necessidade dele, o que ele precisa. E às vezes a gente nem precisa de um produto, às vezes a gente nem precisa desse sofá, né, de 4 metros, de 5 metros, mas o vendedor foi tão bom, não tem isso também, que ele me convenceu. Ele me convenceu, e aí a gente tem todo esse processo também bem estruturado para conseguir, né, convencer de uma forma eficiente também. E aí a gente fala de produtos, né, falamos aí dos móveis como exemplos, mas também, né, o nosso aluno pode atuar na área de serviços, né, na área de software, como você colocou. Então, eu conheço todas as especificações desse software, mas o meu cliente, ele vai usar? Ele precisa disso, né? Como é que eu faço ele entender que é necessário um fluxo de caixa? Por exemplo, ele tem que sair do caderninho lá do papel, anotação e ir para o software. Então, acho que vem de encontro com isso, assim, né? Entender como o cliente pensa ou como que eu vou passar essa informação para ele, né? E sair ali daquele pré-conceito que ele já sabe que é um software de gestão que vai resolver a vida dele. Exato. E é legal porque às vezes a gente está tão ali no dia a dia, tão correndo, a gente está tão habituado com aquela informação e a gente sabe que é uma pessoa nova. E o que é mais interessante nesse sentido é que, no final das contas, o vender, ele é fácil. Ele é fácil. Por quê? Porque vocês vão ser autoridades no assunto de vocês. Vocês vão ser autoridades no produto de vocês. Vocês sabem completamente daquilo. Vocês sabem o tanto que aquilo é importante para vocês. Vocês sabem como que foi feito, de que maneira que foi feita. Então, a partir do momento que você entende isso, você é uma autoridade. E hoje a pessoa que vai comprar, ela busca essa autoridade. Ela busca alguém que entenda do produto, que realmente traga as especificações técnicas de uma maneira muito clara, desde que ela entenda, desde que faça sentido para ela. Isso é extremamente interessante, que seja num software, né? Peraí, estou vendendo um software para uma empresa que até então fazia o fluxo de caixa no papelzinho. Ok, então a importância disso, você que criou o produto ou aquele software, você vai saber a importância de ter aquilo sistematizado, aquilo em nuvem, aquilo para o seu computador, aquilo enquanto estrutura, você sabe disso. E isso é importante trazer para ele, claro, sem dúvida nenhuma. Mas, de novo, o aspecto emocional, o subjetivo do bate-papo muda muito, assim. Então, a partir do momento que você vem com todo o seu conhecimento, mas você chama a pessoa pelo nome, você tem simpatia e empatia, o processo de venda ajuda, mas já é um início, assim, nossa, extremamente avançado, assim, é muito longo, E uma coisa que é legal, Márcio, é que, assim, muita gente tem dificuldade de vender, então não fale assim, meu Deus, só eu que sou assim. Não, vá muito, 90% das pessoas vão ter essa dificuldade. Não precisa ter medo. No outro lado é um outro ser humano, é outra pessoa que tá louca pra conhecer seu produto. Olha que incrível isso, maravilhoso. Olha só, aí você falou uma palavra aqui, subjetividade.
na engenharia, né, a gente traduz esse termo em números mais uma vez, né? Porque, claro, se a gente for falar de um produto que tenha qualidade, uma caneta, tá? Ela pode ter qualidade para mim. Eu entendo que essa caneta, ela tem, né, um aspecto interessante, eu gostei da forma como eu escrevo com ela, enfim. Só que para você não gostou dessa caneta. Então, essa parte de subjetividade, na engenharia, a gente tenta cada vez mais transformar em números. Olha, o que é qualidade para o meu produto? Né? Então, ele tem que atender os requisitos A, B e C. Ok, ele já é considerado um produto de qualidade. E aí, daí você falando nessa parte comercial, eu achei interessante, porque são pessoas, né? A gente está lidando com pessoas, então não que a gente tenha que esquecer tudo isso, mas tentar entender, né, qual é a dor ali do cliente, o que ele busca, o que ele entende, né, de um produto com qualidade, por exemplo. E uma coisa legal, assim, pegando um gancho do que você falou, estou trabalhando numa grande indústria de eletrodoméstico, por exemplo, geladeiras. Então eu estou trabalhando direto lá, sabendo que aquela geladeira foi feita de uma melhor maneira possível, ela vai ter uma economia de energia extremamente alta. Ótimo, fiz um produto de uma maneira que faça muito sentido. Então, no ponto de vista objetivo, eu sei que ela tem uma performance energética muito melhor que as outras. Ok, isso é importante você, de novo, continuar trazendo para o teu cliente ou teu consumidor, porque ele vai olhar e falar, vou economizar. Sim. Mas a partir daí, dessa objetividade, o que a gente consegue transformar em atributo, transformar em subjetividade? Então, para ele, significa que talvez essa economia de energia, ele vai poder comprar um presentinho para a filha no final do mês a mais. Talvez para ele vai conseguir economizar um pouquinho aqui, porque a conta está apertada. Às vezes não é uma pessoa que tem uma situação tão alta. Ou às vezes aquela geladeira que ele vai comprar, nova, representa um sonho da vida dele, que agora é uma geladeira de inox, lindíssima, com gaveta de gelo e mais não sei o quê. Então, assim, você tem todas as suas características objetivas e quantitativas ali, e a partir dali, como é que a gente se transforma aquilo em desejo, em sentimento? Mais uma vez, é bem interessante que daí o engenheiro ele sai da caixinha, né? Ele tem que sair e ter esse olhar aí amplo, esse olhar da pessoa, né? O olhar na pessoa e fazer essa integração de tudo que ele vivenciou internamente na empresa e agora, né, eu vendi, eu preciso olhar a pessoa. Ok, vendemos o nosso produto. Né, conseguimos vender, conseguimos encantar o nosso cliente, despertar a necessidade, né, de ter aquele produto. E depois, o que acontece no processo aí de vendas? O que a gente faz? É maravilhoso, o processo é maravilhoso, assim. É muito bom o pós-venda, né? Ou na parte de CS, Customer Relationship ali, ou situações de onboarding, por exemplo, na área de serviço. A ideia é que isso talvez não uma falha, mas isso é muito comum de acontecer também. Vendi do ponto de vista muito transacional. Que eu fui lá ter uma operação de troca e tal, cada um para um lado. Mas hoje a gente sabe, com as redes sociais, com essa necessidade de engajamento, com criação de comunidades, a gente precisa estar presente até antes, durante e depois na vida do nosso cliente, de muitas formas. E manter esse relacionamento é difícil, porque já foi, aí você não sei quando ele vai voltar. Como eu não sei quando ele vai voltar, o que eu faço? Eu continuo pensando naquele meu playbook, que é meu processo comercial. Tem algumas regrinhas, alguns modelos que fazem muito sentido. Tem um que eu gosto muito, que ele é bastante simples, às vezes dá um trabalhinho, mas é bastante simples, mas ajuda todo mundo, que é a regra do 2-2-2. É uma regrinha, coisa simples, tem N estratégias, N táticas, a gente podia passar o dia inteiro batendo papo aqui sobre tática, mas tem uma regrinha que é legal, que é o 2-2-2. Então, basicamente é o quê? 2 dias depois da compra do produto ou do serviço, vale um contato com aquela pessoa, aquele teu consumidor, literalmente, seja no telefonema ou no WhatsApp simples, que você vai ter o cadastro, provavelmente, dele, né? Faça um cadastro extremamente... Dados completo, dados né? Em vendas é extremamente relevante pro antes, pro momento e pro depois. Então, 2 dias depois manda um oi, tudo bem? E aí, usou, tá gostando, não tá e tal, não sei o quê. Literalmente isso. Uma frasezinha, escreve um textinho, deixa pronto lá, para mandar para todo mundo do jeito padrão.
ok, você vai ter já um primeiro, opa, tá usando, não tá? Um primeiro feedback do teu consumidor. De novo, pergunte, isso é extremamente relevante também. Isso até mesmo para, voltando lá atrás, mas, por exemplo, acabei de fazer um MVP, um protótipo. Então, como é que eu testo isso, lançando no mercado? Né? Então, perguntando, colocando para o teu cliente. Depois de 2 dias, 2 semaninhas, vai lá, mais um contato com ele. Gostou? Porque você já sabe que, teoricamente, ele está utilizando. Então, é um retorno muito significativo, ainda mais qualitativo, mas, né, muita gente até utiliza as avaliações, 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, mas mais uma mensagem perguntando, e aí, usou, gostou, tá gostando, não tá gostando, não tem ninguém para indicar? Sim. Não tem mais alguém que tem interesse? E depois de 2 meses, tentar vender mais um produto para ele. Olha só, agora uma curiosidade, para que a gente utilize aí essa regra ou outra estratégia, no momento da venda, a gente costuma perguntar para o cliente se eu posso entrar em contato ou não, ou eu já defino a estratégia da empresa e utilizo para todos os clientes? Normalmente a gente faz um contato ativo e receptivo. Então hoje a gente está habituado, eu sei, talvez às vezes o cliente pode se sentir invadido por N situações, aquela situação de estão me ligando e tal, mas isso faz parte do playbook também. Tá. Isso faz parte. Então, o cliente entrou uma primeira vez em contato com você, você mandou orçamento. E agora, Júlio, o que eu faço? Então, que é antes? Não, eu ainda continuo, de certa forma, mantendo uma relação com ele com contato. Normalmente, se ele veio pelo WhatsApp, eu tento manter mais pelo WhatsApp uma ligação. Se ele veio presencial, eu tento fazer algo nesse sentido. Um telefonema, eu tento manter o canal que ele prefere. Né? E a partir daí, como ele já comprou, claro, tem algumas situações que eu não quero ser contatado, ok, mas é necessário o contato. É necessário o contato ativo, porque você, enquanto vendedor, mesmo o cliente te procurou, ele tem N ofertas na mão dele, provavelmente. E o contato ativo é importante para quê? Para que você decida se ele vai ser teu cliente ou não. Parece uma coisa boba, mas não é. Você decide se ele vai ser teu cliente. Então, eu entendi que talvez ele não tenha orçamento para o produto que eu tenho aqui. Né? Eu estou vendendo um equipamento agrícola, então o cliente não tem. Então, nesse momento, eu sei que ele não é um cliente. Então, eu vou lá no momento da nossa negociação perguntar, mas o teu orçamento está difícil? Tá, não consigo agora. Então, ok. Então, tudo bem eu entrar em contato daqui 6 meses? Ok. E mesma coisa no pós-venda. Mesma coisa. Eu achei bem importante, eu acredito que seja bem importante, né? Por isso a importância também do processo. Também, né? O processo necessário. Nossa, mais do que qualquer coisa. Os livros de vendas hoje, eles dizem que um processo muito bem definido de contratação, treinamento. Treinamento é, assim, extremamente importante em cima do processo. Das técnicas que foram delimitadas lá, a partir da venda e depois do pós-venda. São 4 grandes macros, assim, que são dados em cima de dados. Por isso o processo tem que estar muito pronto, tem que ter um sistema para acompanhar as vendas, que faça sentido, teu playbook montado, para que realmente você mensure aquilo e veja onde que você está deixando a desejar, talvez. Então, diante de tudo isso que a gente conversou até aqui, já caminhamos aí para os minutos finais do nosso bate-papo. Faz um resumo pra gente, né? Nós estamos em uma indústria, temos um produto, e o que nós fazemos? E agora? Por onde que a gente começa? Essa pergunta é bem legal, porque nos projetos que eu toco, começa literalmente fazendo. Parece tão difícil, tão fácil ao mesmo tempo, mas talvez esse início de buscar alguma coisa, de se permitir para ter um papo legal com alguém e tirar um pouco dessa mentalidade que venda é algo que eu estou vendendo porque eu estou insistindo na pessoa. E não é isso no final das contas. É aquilo que eu falei, elas estão lá porque elas querem aquilo, elas precisam daquilo, elas desejam aquilo. Então, se elas desejam aquilo, que ótimo que eu estou ajudando elas a buscar aquilo. E a partir do momento que eu vou atrás, que eu me preocupo em realmente olhar talvez para o ser humano, mas mesmo assim continuando até aquele orgulho do meu produto, tudo aquilo que eu construí para ele, faz ainda mais sentido. Quebrar talvez esse receio, acho que é a parte mais simples e mais difícil ao mesmo tempo.
mais difícil porque às vezes eu tô tão focado naquilo, nessa parte racional, que às vezes eu não gosto. Júnior, eu não gosto de vender, não gosto das pessoas. Mas é tão legal de ver quando as pessoas viram essa chave nos projetos que eu tenho. É lindo, é maravilhoso. Elas acabam de fazer uma visita, ou chegar um cliente lá que elas conseguem fazer uma argumentação legal, mostrando autoridade, depois convencendo, de certa forma, a pessoa a colocar aquele produto, né, na sua casa. Cara, muda a chave, fala, cara, que legal, foi incrível e valeu muito a pena. Então, assim, essa mudança é legal, faz muito sentido. Você trazer essa parte mais subjetiva também é importante. Continuar tendo o processo é legal para você ver dados depois. Mas, assim, só vai, mete a cara. Perfeito, então, pessoal. Acredito que com essa finalização, né, a gente pôde compreender que olhar o ser humano, né? Olhar mesmo, de forma cuidadosa, entender a sua necessidade, nós com certeza teremos sucesso, né, em vender o nosso produto ou o nosso serviço. E finalizamos aqui então o nosso bate-papo. Gostaria de agradecer novamente a sua presença. Acredito que os nossos alunos terão um ótimo aproveitamento em todo esse conteúdo que você trouxe para nós. Obrigadão, Márcia. Valeu, pessoal. Sucesso para vocês. Obrigada, pessoal, e até a próxima oportunidade.